entrevistar as pessoas na rua o que elas acham sobre o conceito de temperatura e calor. Oi, você pode dar uma entrevista pra gente, um minutinho? Posso sim. Você sabe qual é a diferença de calor e temperatura? Ah, não sei. Calor é quando a temperatura tá alta. Quando não tá, não tem calor, filha. Tá, muito obrigada. O que é calor para você? Calor. Quanto mais luz, mais calor. E maiores são as energias do ambiente. Muito obrigada. Doutora, o que é calor? Calor é quando os meus pacientes estão com febre, eles sentem calor. Uma doutora. Entrevistinha, por favor, só um minutinho. Tô sem tempo. Só um pouquinho. Você sabe o que é temperatura? É. Quantidade de raio solar de um ambiente? Obrigada. Você sabe me dizer o que é temperatura? Minha temperatura aumenta quando eu estou malhando. Pode entrar, pode entrar. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Você sabe me dizer o que é temperatura? Temperatura. Temperatura de dia é quente, viu? Nossa, é quente. De noite não tem. De noite não tem porque eu passo frio aqui nessa cabana. Muito obrigada. Nada. Após entrevistarmos as pessoas na rua para saber o que era temperatura e calor, agora entrevistaremos uma professora da Escola Bonde do Tigrão para corrigir os conceitos sobre o que é temperatura e calor. As pessoas vivem falando que estão com calor. No entanto, esse conceito está errado. Em todo o corpo existe calor, que perde calor para o ambiente, até eles se igualarem. Há também calor em lugares frios, porém, ao entrar em contato com o ambiente, ficam na mesma temperatura. Quando você exercita, o calor do seu corpo aumenta. Os raios solares têm uma alta temperatura. Em um dia frio, se veste casaco para evitar que o corpo perca calor para o meio ambiente. Quando há um gelo em um copo d'água, o calor de água é transferido para o gelo, causando o derretimento dele. Uma barra de ferro levada ao fogo derrete ao entrar em contato com o fogo. O sol transmite seu calor para aquecedores solares que fazem com que as casas também tenham água quente. Termômetros medem a agitação das moléculas em graus. Ao chegar a 100 graus de temperatura, a água evapora. Quando a temperatura de um corpo aumenta mais que 36 graus, a pessoa está com febre. Consideramos um dia quente quando está com temperaturas altas, e um dia frio quando tem baixas temperaturas. Vamos entrevistar agora uma professora da escola Ninguém Segura a Loira para sabermos o correto conceito sobre temperatura e calor. Bom, calor é quando dois ou mais sistemas a temperaturas diferentes são colocados em contato. Há uma troca de calor entre eles até atingirem a mesma temperatura. Nisso consiste o equilíbrio térmico. O calor passa espontaneamente dos dois corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, devido unicamente a uma diferença de temperatura. Vamos entrevistar agora a professora da escola Portela para sabermos o conceito sobre temperatura e calor. Calor é definido como a energia cinética total dos átomos e moléculas que compõem uma substância. Temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas ou átomos individuais. A distinção fica mais clara pelo seguinte exemplo. A temperatura de um copo de água fervente é a mesma que a da água fervente de um balde. Contudo, o balde de água fervente tem uma maior quantidade de energia que o copo de água fervente. Portanto, a quantidade de calor depende da massa do material, a temperatura não. Embora os conceitos de calor e temperatura sejam distintos, eles são relacionados. A temperatura de uma parcela de ar pode mudar quando o ar ganha ou perde calor, mas isto não é sempre necessário, pois pode haver também mudança de fase da água, contida no ar, ou mudança de volume da parcela de ar, associada com o ganho ou perda de calor. Por outro lado, gradientes de temperatura determinam o fluxo de calor de um lugar para o outro, através de radiação, condução ou convecção.
Neste exemplo, temos um copo com água e gelo. A água transfere calor para o gelo até que a temperatura de ambos se igualem. Então o gelo derrete. Um outro exemplo é o do termômetro. Ele mede o grau de agitação das moléculas, permitindo-nos saber qual é a temperatura do corpo, no caso, a da água. Bom dia! Hoje iremos pesquisar na rua você. Doutora, o que é calor? Doutora, o que é calor? Calor é quando o meu paciente está com... Doutora, o que é calor? Calor é quando os meus pacientes estão com febre, eles sentem calor. Uma doutora. O senhor sabe o que é temperatura? Chega. Calor em lugares frios. Porém, ao entrar em contato com a temperatura ambiente, eles trocam